Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Mas homicídio, isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Tem gente pensando que este vídeo é de agora. Não. Na verdade, Alexandre de Moraes falou esse relato aí para o Globo em janeiro de 2024. E tem gente aqui me xingando nos comentários, por exemplo, como esta pessoa aqui do Todes. Moça, vai estudar. A senhorita está fazendo papel de idiota. Você está seguindo na contramão dos fatos. É mesmo? Pega o café que hoje vai ter, de novo, esquerdista chorando nesse canal. Mas vamos continuar. A pessoa continua. A senhorita nem leu a peça de denúncia feita pela Polícia Federal que originou as prisões. Realmente eu não li e tenho certeza que você também não. Sabe por quê? Porque você não entenderia bulufas do que está escrito lá. Por isso, hoje eu vou trazer um especialista, um estudioso, que vai destrinchar pra gente tudo que está escrito lá naqueles papéis que você também não entendeu e veio comentar merda aqui no meu canal. Não espere que eu volte a ver ou lhe enviar outra mensagem. Esta é a primeira e última. Procure o que fazer de sério. De sério? Sabe escrever também? Não sabe? Claro que não sabe, né? Só disso falácia. Sua narrativa beira ao golpismo ou, se não, à loucura. Será que é isso mesmo? Será que eu estava louca no vídeo passado? Se você não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar aqui para vocês. Então vamos seguir. Vamos ver se realmente Viviane estava falando falácias no vídeo passado. Pega o café, aquele café amargo. Só que hoje vai estar bem docinho. Pode ser doce hoje, não precisa ser amargo não. Dá um gole. E vamos lá para as evidências que temos hoje. Bolsonaro pode ser condenado, que é isso que eles querem, ou qualquer outra pessoa pode ser condenada, mas não existe provas cabíveis para fazer isso. Vamos entender, vamos lá. Mentira, fake news, notícia falsa. Nós vamos prestar uma homenagem à verdade. Pois bem, essa nova fase da operação da Polícia Federal, que revelou ontem este plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, fala de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora, a pergunta é, será que o resto do relatório sustenta esta afirmação? É o que nós vamos ver. E vale lembrar, José Dirceu acabou de ser inocentado na Lava Jato. Vale lembrar que todos os empreiteiros foram absolvidos da Lava Jato. Vale lembrar que as provas obtidas na Lava Jato foram anuladas, jogadas no lixo. Por quê? Porque se concluiu no STF, se firmou a jurisprudência no STF de que toda prova obtida por meio de uma colaboração premiada, de uma delação premiada, estando o réu preso fora dos parâmetros do Código de Processo Penal, tudo isso é nulo. Mauro Cid está preso de forma irregular.
E dentro desta prisão, ele serve como um boneco que ora vai, ora volta à Polícia Federal. Nessa semana ele vai ao Supremo. Portanto, de acordo com o entendimento dos ministros do Supremo, Mauro Cid é vítima de tortura, de pau de arara do século XXI, como diz o Toffoli. Ele é vítima de um ato que gera vergonha ao judiciário, nas palavras de Gilmar Mendes, que cunhou, em primeiro lugar, que esse tipo de colaboração, essa obtenção de colaboração com o réu preso é tortura. Portanto, se aplica a nulidade de tudo para a Lava Jato, por que não está se aplicando aqui? Inclusive para o material obtido na Tempus Veritatis. Mas isso é uma parte, vamos voltar ao relatório de ontem. Aspas. Ele visa reprimir, aspas, ações operacionais tomadas no pós-eleições. Que eleições? As eleições de 2022. No pós-segundo turno dessas eleições. Vamos continuar esse relatório que eu resumi. O que a Polícia Federal chama de golpe é um decreto de estado de sítio que seria apresentado ao Congresso Nacional e está previsto na Constituição. Esta é a primeira maldade, é o erro material mais crasso e que, por conta dele, desencadeia todas as outras conclusões obstrusas e abjetas desse relatório. Mas vamos continuar. Mensagens entre Mauro Cid e Câmara. Aspas. O decreto elaborado pelo então presidente Jair Bolsonaro determinaria a decretação do estado de defesa. Me desculpe, é do estado de defesa. Ora, um presidente pode fazer um decreto de estado de defesa, mas isso passa pelo crivo do Congresso Nacional. Portanto, não há golpe de Estado previsto pela Constituição. Só há golpe de Estado quando coisas são feitas oficialmente em desacordo com a Constituição. Aspas. Embora de extrema relevância no contexto apurado, as informações alcançadas a partir dos mencionados diálogos não foram suficientes para revelar alguma ação concreta envolvendo o monitoramento. A minuta do Gabinete Institucional de Gestão de Crise. É interessante notar que ela tem um item 4 chamado Objetivo Estratégico desse documento, do plano de golpe de Estado impresso no Palácio do Planalto. Sabe qual é o objetivo desse documento, senhor? Isso ninguém mostrou. Proporcionar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, maior consciência situacional das ações em curso, a fim de apoiar o presidente para sua tomada de decisão. Mas se só essa minuta animou esse grupelho, esse documento impresso no Palácio mostra que eles se reuniram e ficaram fazendo monitoramento do Alexandre para, caso Bolsonaro assinasse o decreto de estado de defesa, eles já fizessem a prisão do Moraes e, para isso, para conscientizar, até mesmo para fazer com que o Bolsonaro assinasse essa minuta. E o mais engraçado é que esse documento, essa minuta que surgiu ontem na imprensa, em que dizem que é a minuta que se discutia a prisão ou morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, sabe qual era o objetivo declarado nessa minuta? É o seguinte: restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica. O objetivo do golpe era esse: restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica. Ora, mas ninguém quer dar um golpe para restabelecer a lei e a ordem. As pessoas querem dar um golpe para romper com a ordem vigente. Então quem é que está mentindo? E também dizia esse documento, neutralização da capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. Isso é absurdo? Vamos ver.
Com quais bases a minuta coloca esses objetivos? As bases também estão escritas nela. Eu peguei as principais. A primeira base, fraude eleitoral, e por isso haveria necessidade de um novo pleito, ou seja, não haveria um ditador, haveria uma nova eleição. Decreto com a aprovação do Congresso, isso estava previsto nessa minuta de golpe de Estado. E por fim, prisão dos envolvidos em ilegalidades. E eu acho que envolvidos em ilegalidades devem ser presos se for o caso. Então não tem nada de golpista. E é claro, repetem, neutralizar os elementos geradores de instabilidade no STF. E nós sabemos que há, nós sabemos que existem. Portanto, senhores, não há nada que vincule Jair Bolsonaro a uma tentativa de golpe de Estado, muito menos em um plano para matar Lula, Alckmin ou Alexandre de Moraes. Vale lembrar, meus queridos, que a Lei 9.504 de 1997, ela estabelece que o TSE só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano das eleições. E quando o TSE faz uma resolução, a resolução 23.714, em 20 de outubro de 2022, ou seja, 7 meses e meio depois do que a lei permite, houve sim fraude nas eleições. Portanto, essa minuta de planejamento que querem trazer como execução do golpe, ela tem toda a razão. Houve fraude às eleições. E houve fraude às eleições. Por quê? Foi desrespeitada a regra do direito autoral, do direito eleitoral, que está no artigo 105 da Lei 9.504. É só cotejar. Artigo 105 da Lei 9.504 e a Resolução 23.714 do TSE de 20 de outubro de 2022. A fraude é clara, se comprova com um calendário. E por fim, senhores, há que se acrescentar que o Código de Processo Civil diz, nos artigos 284 e 285, que todo processo que se apresenta deve ser distribuído. E vamos lembrar que o pedido da questão das rádios da coligação do presidente Bolsonaro sequer foi distribuído e o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, além de sequer distribuir, além de sequer cumprir o que determina o Código de Processo Civil, já aplicou multa por litigância de má-fé, coisa que ele nunca fez com a outra coligação. Portanto, por mais réprobo que seja o fato de se planejar, executar quem quer que seja, não há nenhuma inverdade nesse documento impresso sem o conhecimento de Bolsonaro, mas para o convencimento de Bolsonaro. Esta é a minha resposta para esse hater que não sabe de nada. Acorda! Acorda, militante. Enquanto vocês permanecerem dormindo, o Brasil vai se afundando. E quando você acordar, já vai ser tarde demais. Mas eu tenho mais coisa para mostrar para vocês sobre esta questão. E ele falou que minuta não é golpe. Tanto não é que Dilma tentou fazer um estado de defesa também. Veja bem aqui, ó. Esta matéria é da Jus Brasil, há 8 anos atrás, como vocês podem ver aqui no cantinho, e diz: ao contar sobre intervenção militar proposta por petistas, General Vilas Boas confirma: PT queria pedir fórmulas bolivarianas. Ela tentou. Os militares disseram não. E aí, não, mas foi investigada sobre isso? Não, ela só disse: mentiroso, eu não tentei nada. E aí ficou. Mas não, é porque é PT, não tem problema nenhum. Então vamos lá, continuemos. Este vídeo que eu mostrei para você lá no começo, do Alexandre de Moraes falando sobre essa tentativa de assassinato, veio agora novamente, porque eles já tinham falado isso lá no começo, em janeiro, e aí eles ficam requentando o assunto, como eu falei para vocês no vídeo passado, como isso aqui, ó. Essa matéria é do dia 9/11.
Juliana Dalpiva. Essa menina é do Viomundo, o site esquerdista. Por que no G20, ou depois da lista do benefício fiscal, eles resolveram requentar isso? Porque se já tinha sido divulgado, alguns sites tinham sido divulgado, principalmente de esquerda, por que começaram a fazer esse burburinho agora? Precisavam de uma Globo, emissoras grandes para divulgar, porque quem conhece Viomundo? Ninguém. Né? Os portais de esquerda, se a gente ficar dependendo dos portais de esquerda para fazer movimentação no governo, não dá certo, então eles precisaram que outras emissoras divulgassem ou requentassem novamente o assunto. E aí também, ó, aqui, 6 de junho de 2023, a Piauí tinha colocado essa matéria aqui, os Kids Pretos, tinha falado dos Kids Pretos, o papel da elite do comando do exército nas maquinações golpistas. Isso é antigo, galera. Eles só estão requentando agora, como eu falei para vocês no vídeo passado, mas o Todes aí falou que não, porque eu estou viajando, porque eu não sei de nada. Você não sabe. O problema é que você se baseia por essa mídia golpista que te manipula, seu idiota. Eu não queria ofender, mas às vezes eu vou me controlar. Nas próximas eu vou tentar me controlar. E aqui, ó. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês agora, por exemplo, que a gente precisa fazer algumas perguntas. Sabe, ô Todes? Faça algumas perguntas para você mesmo, questione, não fica ouvindo e comendo as bostas que a mídia manda para você de graça, de boca aberta assim, ó. Não, você faz o quê? Escuta, raciocina, faz perguntas lógicas como essa daqui, por exemplo. Porque o Augusto mencionou que eles falam, né? Encontramos o que estava apagado no celular do Mauro Cid. Mas e as imagens do 8 de janeiro? Eles não conseguem encontrar essas imagens que foram apagadas? Eles não conseguem encontrar o que estava no celular do general G. Dias? Mas no celular do Mauro Cid eles encontram tudo que estava apagado? E quem mandou matar o presidente, o então candidato Jair Bolsonaro, também não conseguem encontrar nada? Não conseguem saber quem colocou o nome do Adélio Bispo na entrada da Câmara dos Deputados? Eles só encontram o que estava apagado no celular daqueles que eles querem derrubar de vez? E aí, ó, teve um comentário lá no Twitter falando assim, ó, os celulares dos kids não estavam nos nomes deles e a NKVD da polícia afirma que são deles. Muito fácil comprar celular, forjar conversas e depois criar narrativas. Foi isso que aconteceu? Não sei, mas é de duvidar. Como que os caras conseguem, para algumas situações, pegar informações de celulares de mensagens que foram apagadas e de outros não? Pensa militante, só pensa militante. E aí o Lula veio, né, claro, falar sobre esse assunto, aqui feliz porque tentaram envenenar ele, mas ele continua vivo. Veja bem o que ele disse. Tenho que agradecer agora muito mais por estar vivo. Alguém tentou alguma coisa contra você, meu filho? Nem teve execução de plano. E como tentar estar vivo? Você é uma comédia. A tentativa de envenenar eu e o Alckmin não deu certo. Que tentativa? Fala pra mim que tentativa. As pessoas que estavam tentando contra você não conseguiram pegar um táxi. Foi abortada a missão. Como que tentaram? Sabe o que é tentativa? Foi o que fizeram com o Bolsonaro. Realmente enfiaram uma faca no homem. O homem tem um corte gigantesco que eu nem vou colocar aqui, senão o YouTube não vai divulgar meu vídeo, né? Porque é horroroso. Ou o que fizeram com o Donald Trump. Um tiro. Tentaram contra a vida do Donald Trump 3 vezes. Pegaram pessoas lá no alvo, tentando atirar no cara. Isso é tentativa, Lula. Não fingir que, ai meu Deus, tentaram me envenenar. Quando? Onde? Como? E ainda emendou que disputou as eleições de 2022 com o desejo de trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática e que, de forma civilizada, você perde ou ganha. De forma civilizada você perde ou ganha? Uma coisa que não foi civilizada, meu amigo. Tem mais. Aí ontem, né, o que aconteceu? A emissora oficial do regime, a Globo, né, divulgou a lista dos indiciados no inquérito da tentativa de golpe. Esses aqui são os nomes, tá? Vou passar devagar, vocês dão uma olhadinha aí, mas provavelmente vocês já sabem desses nomes, né? Eu vou passando aqui direitinho. E aí foram 37, mas tem gente falando que foi 40, eu já não sei mais. Mas basicamente foram essas as pessoas que tiveram o nome, né, na lista do indiciamento, do inquérito. Vão voltar com o negócio das joias, vão voltar com tudo. Por quê? As eleições nos Estados Unidos,
acabaram e está quase próximo do Trump ir para a presidência. Então muita coisa vai mudar. Então eles precisam fazer com que o Bolsonaro esteja inelegível, porque provavelmente eles não querem que o Bolsonaro vá, né, participar da posse do Trump, converse com o Trump e ganhe mais poder. Então eles precisam punir o Bolsonaro o quanto antes. Essa é a minha visão, mas deve ter muito mais coisas que eu ainda não sei o porquê tudo isso está acontecendo, mas nós vamos ficar sabendo logo mais, porque segundo Felipe Neto, alguma coisa vai acontecer dia 30 de novembro, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo, até a próxima e tchau!